18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. 6 horas em ponto em Manaus. Boa noite, hein? Boa noite pra você na sintonia certa. Você no melhor Mix do Brasil. Juntos mais uma vez, começando mais um programa Karime Leão, começando mais uma edição do programa 18 horas e finalizando aí também mais uma semana de fevereiro, inclusive final de mês também, já né, Karime Leão? Exatamente, sexta, Carlão, sexta, né? De carnaval, galera, é isso aí. Você já tá no clima, Cacá? Com certeza, carnaval, nem que seja pra pular em casa, né, sem problemas. Mas tá valendo, né? Exatamente, Karime? Muito boa noite pra você, sintonizado aqui em 100,7, aquele boa noite especial pra galera que nos assiste aí no Instagram, no @18 horas news. Lembrando que daqui a pouco o programa vai estar na íntegra no site do 18 horas, lá no 18horas.com.br. 18 horas. Vamos aos destaques do programa 18 horas desta sexta-feira de carnaval. O Amazonas ficou entre os piores estados do país em desemprego no ano de 2021. O governo de Wilson Lima já direcionou 280 milhões de reais para contratos da Agência Amazonense de Desenvolvimento Econômico, Social e Ambiental. O comércio tem expectativa positiva com as vendas no carnaval por causa da liberação dos blocos de até 1.000 pessoas. Deputado cobra do governo do Amazonas ações de inteligência e de investimento em tecnologia para combater o crime organizado. 6 horas 2 minutos, você era o melhor Mix do Brasil, começando mais uma edição do programa 18 horas até às 7 da noite. Você confere aqui os principais destaques do dia. Hoje, sexta-feira, 25 de fevereiro, o ano é 2022. 18 horas. Olha, as tropas russas avançam sobre Kiev, a capital da Ucrânia, que já está cercada, e o governo do presidente Vladimir Putin pede a rendição do governo da Ucrânia. É o segundo dia da guerra iniciada pela Rússia, que já deixou mais de uma centena de mortos e muita destruição. E em pronunciamento nesta sexta-feira, Vladimir Putin incentivou soldados ucranianos a tomarem o poder e derrubarem o presidente Volodymyr Zelensky. Putin alega que não é possível negociar com as autoridades da Ucrânia. E a resposta do presidente Zelensky foi rápida. Ele divulgou um vídeo afirmando que, abre aspas, estamos em Kiev defendendo a Ucrânia, fecha aspas. Imagens dos ataques nas ruas da Ucrânia divulgadas pela imprensa são estarrecedoras. O potencial bélico da Rússia é bem maior que o potencial bélico da Ucrânia. E hoje a Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, anunciou que a aliança está mobilizando sua força de resposta de prontidão de combate e que vai continuar enviando armas para a Ucrânia, incluindo o sistema de defesa aérea. Pois é, lembrando, né, Carlão, que a Ucrânia não faz parte da OTAN, mas eles têm trabalhado muito como aliados nos últimos anos. Então, por isso... Esse é o conflito. Exato. Então, por isso, esse apoio da OTAN, dos países, em ajudar também a Ucrânia nessa situação. A OTAN, acabei de ser informada aqui, ela vai enviar tropas por terra, mar e ar para o leste europeu, segundo o secretário-geral. O presidente americano, Joe Biden, reforçou que os Estados Unidos vai enviar para a Ucrânia somente assistência, armas e ajuda humanitária. Segundo a CNN, o governo brasileiro, que até então a diplomacia brasileira não tinha direcionado ou acenado para ajuda aos brasileiros que estão na Ucrânia, anunciou hoje à tarde que a FAB está organizando enviar uma aeronave para buscar entre 50 a 70 brasileiros que foram para a Romênia para resgatar esses brasileiros. Além disso, o Palácio do Itamaraty informou também hoje, agora, ainda há pouco, no fim da tarde, que vai enviar para Kiev mais 8 diplomatas para auxiliar os brasileiros. São cerca de 500 brasileiros que querem deixar a Ucrânia. Karime, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky convocou todos os cidadãos que estão prontos para ajudar a defender o país para que se apresentem ao exército. Ele também prometeu entregar armas a todos que quiserem e pediu doações de sangue aos militares feridos. Inclusive as televisões lá, né, os canais de TV estão ensinando vários detalhes, né, como fazer um coquetel molotov, vários detalhes, como manusear
armas, né? É para a gente ver que a situação bélica da Ucrânia é bem inferior. Precária, né? Então as pessoas, tanto que os homens com idades entre 18 e 60 anos estão proibidos de deixar ali o país. As famílias estão deixando, as mulheres e crianças estão saindo dessas zonas de conflito. Então eles estão ensinando isso porque o material, o poder bélico deles é realmente bem inferior. E foi muito importante o atual presidente, o ex-presidente também, foi nas redes sociais, o ex-presidente deu entrevista à CNN da Ucrânia, explicando que eles estão lá e que eles vão defender sim o país deles, vão insistir e que vai ser eterna essa resistência, que eles não vão negociar rendição com a Rússia. Essa é uma resposta. Será que até o último homem, não é? Provavelmente, pelo menos é o que eles estão declarando, né? Enfim, e quanto às doações de sangue, os hospitais, as pessoas estão indo voluntariamente também. Os hospitais meio que quadruplicaram, tiveram muitas doações, estão tendo, desde o primeiro dia de conflito, estão tendo muitas doações de sangue, assim como o alistamento. As pessoas estão sendo voluntárias para defender o país. E aqui nós ficamos todos, né, Karime? Na torcida para que essa situação seja resolvida de forma diplomática, para que a gente consiga reverter essa situação, essa invasão militar a um país e que a diplomacia, a sensatez fale mais alto, sem dúvida. 6h06, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha, a Polícia Federal deflagrou operação contra pornografia infantil em Manaus e também em Manacapuru. 2 mandados de busca e apreensão foram cumpridos nas 2 cidades nesta sexta-feira durante a operação chamada de Cyber Moon. Conforme informação da Polícia Federal, em cooperação com a Interpol de Roma, os homens participavam de grupos de aplicativos de mensagens destinados ao compartilhamento e posse de imagens de pornografia e abuso de crianças e adolescentes. A operação combate aos crimes contrários à dignidade da criança e adolescente praticados através da internet com compartilhamento de imagens pornográficas de abuso de menores. O nome Cyber Moon faz referência à operação da polícia italiana Luna Park. Não foram informadas as identidades e nem a quantidade de pessoas presas durante a operação. A pena prevista para o crime é de até 10 anos de prisão. Karime, ainda nesta questão de pedofilia, novas denúncias de vítimas relataram abusos e Thalisson Renato dos Santos Melo, de 24 anos, voltou a ser preso preventivamente depois de ter sido colocado em liberdade na audiência de custódia pela juíza Suzy Irlanda de Araújo Granja da Silva. De acordo com a titular da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente, Joyce Coelho, Thalisson voltou a ser preso porque apareceram fatos novos depois que o caso foi amplamente divulgado na imprensa. E no celular, Thalisson armazenava 800 fotos e também vídeos com cenas de pornografia de crianças e adolescentes. Foram encontrados prints de conversas que mantinha com as vítimas. O suspeito alegou que o celular estaria com um sobrinho e que ele comprovaria que não era responsável pelas fotos e vídeos de pornografia infantil. 18 horas. E o Amazonas ficou entre os piores estados do Brasil em desemprego em 2021, de acordo com o IBGE. Somente nos últimos 3 meses do ano passado, no Brasil, a taxa média de desocupação registrada foi de 11,1%, enquanto que no Amazonas foi mais de 13%. Karime, esse número é maior que a média nacional, hein? A reportagem é de Odinei Araújo. A taxa média anual de desemprego no Amazonas em 2021 foi de 15%, segundo pesquisa nacional por amostra de domicílios, a PNAD contínua. Enquanto isso, a média nacional da taxa de desempregados foi de 13,2% no ano passado. Isso significa que o Amazonas registrou desemprego acima da média nacional. Somente nos últimos 3 meses do ano passado, outubro, novembro e dezembro, o Amazonas registrou a mais alta taxa de desemprego
emprego em todo o país. Enquanto a média nacional ficou em 11,1% de desocupação, no Amazonas a taxa de desemprego ficou em 13,1%, ou seja, maior que a média nacional. Os dados foram divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Segundo o supervisor de disseminação de informações do IBGE, Adjalma Nogueira, em relação aos 3 últimos meses de 2020, quando o emprego de muitos foi severamente comprometido pela pandemia, a baixa foi significativa em 2021. O comércio foi o responsável pela maior taxa de ocupação formal no ano passado. Em 2021, o comércio foi a atividade com maior número de pessoas ocupadas durante o ano, mantendo uma hegemonia que já ocorre por diversos períodos sobre as outras atividades da economia local. A agricultura foi a segunda atividade com mais trabalhadores no ano passado. Já a taxa de informalidade para o Amazonas no fim do ano passado chegou a 58,7% da população ocupada. Foi a terceira maior entre estados e Distrito Federal. Nos últimos 3 anos, esse percentual ficou sempre em 55%. A construção civil foi a atividade econômica que mais abriu postos de trabalho no fim do ano passado. Em relação aos outros estados e o Distrito Federal, o Amazonas foi o 6º com a pior taxa de desemprego. Para o economista Orígenes Martins, a pesquisa do IBGE coloca o Amazonas em uma posição difícil, apesar de ter sido um dos estados que melhor enfrentou o desemprego no período da pandemia. Você está com uma 6ª pior média de emprego do país. Isso é uma coisa triste a nível produtivo. É uma coisa triste a nível econômico, social, principalmente levando em conta um estado que já tem problemas estruturais seríssimos, como essa questão de a gente depender de incentivos fiscais, a gente ter problemas de logística e coisa parecida. Porém, quero lembrar também que o Amazonas ele sofreu uma transformação não só a nível econômico em relação ao polo industrial de Manaus, que mudou matrizes, passou a produzir coisas que antes não produzia, como também a nível de interior, nós passamos a produzir coisas que não se imaginava produzir antes, como por exemplo, o Amazonas hoje produz soja, arroz, milho e feijão. Os trabalhos gerados pela produção rural precisam aparecer nas estatísticas do IBGE, segundo o economista. Odneia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E o Amazonas registrou o 3º pior rendimento per capita do país em 2021. Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio Contínuo e do IBGE. A renda per capita é um indicador econômico utilizado para avaliar a situação econômica de uma região e corresponde à renda média da população em um determinado período. Olha, segundo a pesquisa, o rendimento no estado foi de R$ 800, acima apenas dos estados do Maranhão, com R$ 635, e Alagoas, que registrou R$ 777. Enquanto isso, a média nacional foi de R$ 1.367. Uma boa diferença, hein, Karine? Pois é, Calão, você vê como a gente está bem atrás, né? E esses indicadores desfavoráveis para a economia aqui do estado do Amazonas são mais uma prova de que a falta de um projeto de desenvolvimento econômico e social faz toda a diferença do mundo e faz muita falta aqui para o estado. Nos últimos 3 anos, não se fez nada de novo, não se planejou saídas para a crise do estado, perdeu aí a oportunidade de melhorar a qualidade de vida. Exato. Perdeu uma grande oportunidade de alavancar os números, de melhorar a vida de todo mundo, de melhorar os índices do estado do Amazonas, de melhorar a qualidade de vida dos amazonenses, com a arrecadação recorde registrada nos últimos 3 anos por conta da alta do dólar, do auxílio emergencial federal e do aumento dos preços dos combustíveis e da energia elétrica. Exatamente isso, Karine. Tudo foi feito no improviso e nada de sólido para o estado foi verificado.
Não existe uma política de geração de emprego e renda. As obras em infraestrutura são poucas e o auxílio estadual de apenas R$ 150 não melhora a vida de ninguém. Por isso que a renda per capita no estado é uma das piores do país e o desemprego está bem acima da média nacional. O povo continua sofrido sem a mão acolhedora do governo do estado. Você está ouvindo 18 horas. Olha, os indicadores industriais divulgados pela Suframa revelam que o salário de 60% dos trabalhadores do Polo Industrial de Manaus chegou no máximo até 2 salários mínimos em 2021, Karine. E o repórter Hector Silva, Carlão, ele ouviu entidades sindicais e empresariais para saber o que pensam as organizações diante desses dados divulgados pela Suframa. Vamos acompanhar. Mesmo o Polo Industrial de Manaus batendo recordes de faturamento no ano passado, com 158,62 bilhões de reais em 2021, o que representa aumento de 31,9% na comparação com o total apurado em 2020, que foi de 120,26 bilhões de reais, o trabalhador industrial tem mantido a média salarial. Segundo indicadores industriais divulgados pela Suframa na última quinta-feira, 6 de cada 10 trabalhadores das indústrias tiveram remuneração de até 2 salários mínimos por mês, o equivalente a R$ 2.424. Cenário que, segundo o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do Amazonas, Valdemir Santana, é injusto e já acontece há anos. Nós estamos falando isso faz tempo e a Suframa não faz nada. Cada ano que passa, o salário diminui, por mais que o nosso acordo coletivo é maior ainda do Brasil. Tá certo? Simplesmente porque ele está acabando as atividades de engenharia, porção de coisas, não tem mais. Não está se criando outros produtos, não está desenvolvendo nada esse processo todo. Você tem milhões e milhões de P&D que ninguém sabe para onde vai, né? Tem 152 institutos que pegam esse dinheiro, 5% do faturamento, para desenvolver. Aí precisa de ciência, precisa de tecnologia, não tem nada aqui, é só balela. Então, cada dia que passa está menor. Você tem ideia? Você tem mais ou menos 12% das atividades do distrito, do industrial, é tudo mão de obra temporária sem direito a nada. Os números dos indicadores sobre remuneração só incluem os salários de 86.944 trabalhadores contratados diretamente pelas indústrias, sem os temporários e terceirizados, que tendem a ganhar salários ainda menores. Apesar das empresas estarem pagando salários com menor poder aquisitivo, o presidente do CIEAM, Centro da Indústria do Estado, Wilson Périco, destaca que houve aumento da mão de obra do Polo Industrial de Manaus. No mês de dezembro de 2021, especificamente, o Polo empregou 100.747 trabalhadores entre efetivos, temporários e terceirizados, o que fez com que a média mensal de empregos em 2021 ficasse em 103.506 trabalhadores, aumento de 9,34% ante a média mensal de empregos em 2020, que era de 94.663 trabalhadores. Os empregos, na verdade, tem uma variável que vem contra, que é a inovação tecnológica com a automação dos processos. E mesmo assim, o polo industrial supera a marca de 100 mil empregos no ano 2021, durante praticamente todo o ano, numa média superior a 103 mil empregos. Nós não superávamos 100 mil empregos, acho que desde 2015. Então, isso sim é um indicador que mostra a pungência do polo industrial. E o nosso estado teve, segundo a Fundação Getúlio Vargas, um crescimento da renda média da população superior à média nacional. Então, o salário oferecido aos trabalhadores do polo industrial e mais os benefícios que as empresas oferecem estão acima da média nacional, o que também é uma grande informação, porque isso dignifica o cidadão, né?
Hector Silva para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. Olha, a Prefeitura de Manaus lançou um processo seletivo para a contratação de profissionais de enfermagem de esporte e cultura. O trabalho será na Fundação de Apoio ao Idoso Dr. Thomas e no Parque Municipal do Idoso. O problema é o baixo salário que está sendo oferecido aos profissionais de saúde, Karine. Pois é, Carlão, o salário é inferior ao salário mínimo e levou o Conselho Regional de Enfermagem no estado a pedir a suspensão aí desse processo. A repórter Nathalie Moraes traz os detalhes. O Corém Amazonas, Conselho Regional de Enfermagem, pediu a impugnação do processo seletivo simplificado organizado pela Fundação de Apoio ao Idoso Dr. Thomas, da Prefeitura de Manaus, que deverá contratar profissionais de saúde para atendimento aos idosos da unidade em regime de remuneração e carga horária. O edital foi publicado na última sexta-feira, convocando inclusive enfermeiros e técnicos de enfermagem. Porém, o presidente do Corém no Amazonas, o enfermeiro Sandro André, afirma que os valores a serem pagos propostos no edital de chamamento não condizem aos da categoria e classificou de subsalários o valor oferecido pela Prefeitura de Manaus. Nesse edital, a manifestação era de diversos profissionais, achando um absurdo o salário proposto nesse edital. R$ 904 para técnico de enfermagem e R$ 2.990 para enfermeiros, com uma carga horária de 40 horas semanais, uma carga horária elevada para um baixo salário. Por esse motivo, nós nos manifestamos pedindo a impugnação desse edital. Demos também um prazo de 15 dias para essa fundação se manifestar e nós entendermos qual foi a base que eles tiveram para propor esse salário. Não atendido esse prazo, com certeza buscaremos outras esferas. Ainda segundo o documento encaminhado à Prefeitura de Manaus, o Corém Amazonas alega que o edital pode conter vícios que afrontam a objetiva ou subjetivamente as normas que regem o exercício da enfermagem. O pedido de impugnação do Corém ao edital da Fundação Dr. Thomas deu um prazo de 15 dias para a instituição responder aos questionamentos ou refazer o edital, explicando quais os benefícios que serão concedidos aos profissionais de enfermagem. Em contato com a Fundação Dr. Thomas para saber mais detalhes sobre o salário que será pago ao candidato aprovado no processo seletivo, a informação é de que a remuneração não é inferior ao salário mínimo e que, com os adicionais, podem elevar o valor até R$ 1.660,41. Ainda segundo a nota, não existe um salário base quando se trata de administração pública. Nathalie Moraes para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. A Agência Amazonense de Desenvolvimento Econômico, Social e Ambiental já recebeu R$280 milhões na gestão do governador Wilson Lima. De acordo com o deputado estadual Wilker Barreto, a gestão do governador Wilson Lima mais do que dobrou os pagamentos para a agência desde o início do governo, hein? Carlão, e tem contrato de mais de R$16 milhões que prevê o fornecimento do seguinte, gente, ó: som, arquibancadas, banheiros, camarotes, camarins, containers com ar-condicionado, cercas, tendas, mesas, cadeiras, grupo gerador e iluminação, além de telões de LED, captação de imagem, produção e edição de vídeos e até palanques. Gente, tudo isso destinado para quê? Festividades e homenagens. Karine Leão, e apesar da agência ser responsável por contratos de gestão com vários órgãos públicos, essa prestação de contas não aparece no portal da Transparência do Estado. Vamos conhecer os detalhes na reportagem de Odineia Araújo. A ADESAN, Agência Amazonense de Desenvolvimento Econômico, Social e Ambiental, decretou o registro de preço e assinou contrato com a Dara Produções no valor de R$16.300.000. A empresa vai fornecer material para festas e homenagens para atender a demanda da própria ADESAN e seus projetos atuais e futuros. O contrato prevê o fornecimento de som, arquibancadas, banheiros, camarotes, camarins, containers com ar-condicionado, cercas
cercas, tendas, mesas, cadeiras, grupo gerador, iluminação, telões de LED, captação de imagens, produção e edição de vídeos e até palanque. A Adesan tem sido chamada de caixa preta do governo pelo líder da oposição na Assembleia Legislativa do Amazonas, deputado estadual Wilker Barreto. De acordo com o parlamentar, na gestão do governador Wilson Lima, mais do que dobrou os pagamentos à Adesan. Acontece que a Adesan, que é uma agência que firma contratos de gestão com vários órgãos públicos, não aparece no portal da Transparência do Estado. Somente no primeiro ano do governo, em 2019, foram pagos à Adesan mais de 60 milhões de reais. No ano passado, mais de 130 milhões. E ao longo de todo o governo Wilson Lima, mais de 280 milhões de reais já foram pagos à Agência de Desenvolvimento. E a agência contratou desde crachás para o IPAAN até veículos para projetos do governo por 41 milhões de reais, equipamentos de informática, serviço e coffee break para o Amazon Prev, passagens e diárias para a ADS, Agência de Desenvolvimento Social, além de serviços médicos e hospitalares com e sem licitação. Aliás, no ano passado, a Adesan publicou cerca de 70 contratos no regime de dispensa de licitação. A agência também é usada para contratação pessoal para projetos do governo sem concurso público via processos seletivos simplificados. Nas redes sociais, a Adesan recebe críticas pela falta de transparência nos processos de contratação de pessoal, por não publicar com transparência os critérios de escolha e as listas dos aprovados. Segundo o deputado Wilker Barreto, existe suspeita de favorecimentos e privilégios. Em 2020, foram mais de 650 contratados via processos simplificados da agência. Em 2021, a Adesan recebeu mais de 22 milhões de reais da CEPROR, 22 milhões e meio da SEDUC, mais de 14 milhões do Fundo de Assistência Social, 13 milhões da SES e mais de 11 milhões do IDAM, Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal. Também em 2021, a Adesan ajudiciou e homologou o registro de preços para aluguel de carros, motos e embarcações no valor de mais de 41 milhões de reais, bem como o fornecimento de licença de uso de plataforma tecnológica e serviços técnicos de quase 37 milhões de reais, além de serviços de sanitização de ambientes no valor de 11 milhões de reais. O 18 Horas tentou ouvir o governo do estado sobre as denúncias do deputado, mas até o fechamento da reportagem, eles não enviaram resposta. Odneia Araújo para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. Agora 6 horas e 27 minutos, vamos falar sobre os bastidores da política aqui do estado do Amazonas com a repórter Artemisa Gadelha. Muitíssimo boa noite, Artemisa. Eu sei que teve festa lá na cidade de Atalaia do Norte, no interior do Amazonas, que acabou em tiroteio. Gente, a briga foi entre duas facções. É o que a gente sempre fala aqui no 18 Horas. A gente vive no meio de uma crise da segurança pública no estado e está aí mais um exemplo a respeito do assunto. Artemisa Gadelha, explica pra gente como é que foi essa festa e o que aconteceu. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite a todos que nos acompanham no programa 18 Horas. Olha, tudo isso está refletindo, no interior do Amazonas. A criminalidade do estado está totalmente descontrolada. O estado já perdeu as rédeas para as facções. Bom, entrando no assunto, Karime, Carlão e ouvintes, o aniversário de 67 anos do município de Atalaia do Norte, no Alto Solimões, distante 1.138 quilômetros de Manaus, que deveria ser uma data de homenagens, acabou virando cena de faroeste. Durante a festa realizada na Praça Central da cidade, na quarta-feira, o aniversário do município terminou em pancadaria e briga na madrugada de quinta-feira. Segundo a Polícia Militar, a confusão começou pequena e se transformou numa zona de guerra. Pessoas usavam pedaços de madeira, vidro e até ferro nas agressões. Para tentar conter toda essa confusão, o jeito foi a polícia local revidar com balas de borracha, spray de pimenta e além do uso de cacetetes. Tudo isso acabou resultando em várias prisões e o pior de tudo isso, muita gente precisou ser levada para o hospital da cidade.
Já a prefeitura, os vereadores e parte da população de Atalaia do Norte acusam os policiais militares da Força Tática de agredir com violência pelo menos 11 cidadãos atendidos no hospital local com ferimentos causados por cacetetes e balas de borracha. O vereador do município, Marquinhos Filho, do PDT, considerou a tropa da polícia despreparada. E sabe como a população reagiu? Depredando viaturas da Polícia Militar que estavam na cidade. A prefeitura também condenou em nota a violência extrema aplicada pelos policiais. Difícil, hein? Uma situação muito difícil. É preciso conter o crime. A polícia até tenta, mas pelo jeito o Estado não está preparando os policiais. Aí quem sofre é a população. A comunidade precisa entender também que não é depredando as viaturas da polícia que a situação será resolvida. As viaturas são patrimônio público, dinheiro do povo. Devemos preservar um bem que serve ao coletivo. Nessa história toda, só quem está ganhando, Karime e Carlão, são as organizações criminosas, as facções. O Estado parece estar de braços cruzados nesse combate. Com vocês. Praticamente refém, né, Artemisa? Artemisa, vamos falar agora de eleições deste ano. Se comenta nos bastidores que Sabá Reis pode ser suplente de Omar Aziz para o Senado, isso mesmo? Isso mesmo, olha, essas possíveis costuras mostram que a principal aliança nisso tudo, pelo jeito, o Wilson Lima está fechado com o prefeito de Manaus, Davi Almeida. Especula-se que a imagem do prefeito pode ser prejudicada, já que o Wilson Lima é réu no Superior Tribunal de Justiça por organização criminosa e pela compra superfaturada de ventiladores pulmonares numa loja de vinho em plena pandemia. Além disso, temos a rejeição dele em todas as pesquisas eleitorais para o governo do Amazonas. Nessa aliança, o maior beneficiado é o próprio Wilson Lima. E mesmo com todo o dinheiro, com toda a máquina do Estado, isso não é garantia para se ganhar uma eleição. Mas respondendo a sua pergunta, bom, ainda tem muita jogada aí nesse jogo de xadrez, Karime. Por enquanto, parece que é possível sim que Sabá Reis, atual secretário municipal de limpeza, indicado pelo prefeito de Manaus, já que até de partido ele mudou, né? Deixando aí o PL pelo Avante de Davi Almeida. Então, provavelmente ele possa ser o suplente do senador Omar Aziz, do PSD. Além disso, outro aliado de Davi Almeida, o deputado Abdala Frache, do Podemos, pode ser indicado a vice de Wilson Lima para a reeleição. A esposa de Abdala, Shadia Frache, é secretária do prefeito na pasta de saúde. Mas tudo pode acontecer na política. Até mesmo as possíveis alianças atuais podem ser desfeitas por opções eleitorais mais vantajosas. E falando em vantagem, o Wilson Lima está gastando tudo o que não gastou em 3 anos. Agora está prometendo sindicato, refeitório e oficina para mototaxistas. E pode em ano eleitoral? Será, Karime e Carlão? Pergunta que não quer calar, né? Pois é, as eleições ocorrem em outubro desse ano e o discurso de palanque eleitoral já começou. A promessa foi feita no Centro Estadual de Convivência da Família, Padre Pedro Vinola, zona norte de Manaus. Foi durante solenidade de entrega de 2.500 kits de segurança do projeto Motociclista Legal e dos primeiros cheques do programa Mais Crédito Amazonas aos mototaxistas de Manaus. Wilson Lima disse aos profissionais que vai construir a sede do sindicato da categoria no bairro Novo Aleixo, zona norte da cidade. Prometeu ainda que vai montar para os mototaxistas bases de apoio, as quais ele classificou como pit stop, e afirmou aos mototaxistas que não há miserê em sua gestão. Isso não é campanha? Isso pode? Total. Discurso com tom eleitoral. Não há miserê, é ótimo. Pois Fala é. isso para os profissionais da saúde que estão esperando pelo menos receberem salários atrasados. 5 meses, se eu não me engano, mas segue. Exatamente. Olha, e o Ministério Público não deveria estar fiscalizando essas entregas? Enfim, o que dizer disso tudo, né?
Mas vamos aí para mais uma polêmica. O primeiro Congresso Conservador do Amazonas, antes mesmo de acontecer, promete um grande alvoroço. Se comenta que a escolha do nome do Coronel Menezes, ex-superintendente da SOFRAMA, na relação dos palestrantes, não agradou alguns participantes. Entre eles, o ex-vereador Chico Preto, que é possivelmente também pré-candidato ao Senado. Ele lamentou aí o debate, ser colocado em xeque por causa da candidatura de Menezes. Eu conversei com ele ainda há pouco. Vamos ouvir o que ele disse. Até a última terça-feira, dia 22 de fevereiro, não havia a menção de uma palestra de um pré-candidato a senador pelo Amazonas. Ninguém ali era pré-candidato a nada no Amazonas. Pessoas que vinham de fora para palestrar sobre o pensamento, os valores, as pautas do conservadorismo no Brasil e no Amazonas. De repente, todos aqueles que compraram o ingresso foram surpreendidos com essa notícia, o que causou constrangimento, o que causou aborrecimento, porque ninguém vai ali para discutir política eleitoral. As pessoas estão ali com a perspectiva de conhecerem e aprender um pouco mais sobre o pensamento político e ideológico do conservadorismo. Então, espero que a organização do evento reveja essa decisão e realinhe o evento para o seu verdadeiro propósito, que é discutir o conservadorismo. Você está ouvindo 18 horas. Ouvimos então o advogado Chico Preto, ele que é ex-vereador da Câmara Municipal de Manaus e possivelmente aí pré-candidato ao Senado. Eu entrei em contato com o Coronel Menezes, mas ele disse não ser do seu conhecimento essa questão. Bem, o evento dos conservadores, que ocorre neste sábado, com certeza terá diversos participantes envolvidos em polêmicas. Parece que a própria direita está rachando. Vou citar um. Deputado federal Daniel Silveira, do PSL do Rio de Janeiro, ele que foi preso em 2021 por criticar o Supremo Tribunal Federal. Bem, teremos muita poeira pela frente. E agora, a última notícia, só pra gente finalizar. Realmente a vida dos nossos políticos não é nada fácil, viu, Karime e Carlão? Não. Depois de várias semanas sem trabalhar em razão do recesso parlamentar, os vereadores de Manaus e os deputados estaduais do Amazonas resolveram se dar mais uma semana de férias graças ao carnaval. Afinal, ninguém é de ferro, não é mesmo? A Câmara Municipal de Manaus, então, decretou ponto facultativo no dia 28 de fevereiro e 2 de março para garantir o feriadão com tudo que tem direito. Enquanto isso, no nosso mundo, o mundo real, dificilmente o empregado da iniciativa privada terá uma semana completa de feriado. Isso só é possível na realidade paralela que vivem os políticos brasileiros. Volto com você, Karime Carlão. Obrigada pelas informações, Artemisa Gadelha. Uma ótima noite. Boa noite. 6 horas 37 minutos, você é o melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha aí, daqui a pouco, no 18 horas, o comércio tem expectativa positiva com as vendas no carnaval por causa da liberação aí dos blocos de até 1.000 pessoas. É o nosso assunto em instantes aqui no 18 horas. Mix. Agora nós vamos conferir a previsão do tempo para esta noite de sexta-feira. Você que está aí com a programação já na agulha, atenção aí, tempo e temperatura com Karime Leão. Previsão do tempo. Segundo informações do Clima Tempo, a previsão é de períodos de nublado com chuva a qualquer hora. A mínima prevista é de 24 graus, a máxima não deve passar dos 30 graus. Bem fresquinho, né, gente? As chances de chuva são de 90% e a umidade relativa do ar fica entre 66% e 97%. Você está ouvindo 18 horas. Nível do Rio Negro subiu 9 centímetros de ontem para hoje. A cota registrada no Porto de Manaus é de 24 metros e 27 centímetros acima do nível do mar. Mix. O deputado estadual Ricardo Nicolau cobra do governo do Amazonas ações de inteligência e de investimentos em tecnologia para combater o crime organizado. Carlão, e na opinião do deputado, a polícia científica tem uma estrutura deficiente e insuficiente. Vamos conferir mais detalhes a respeito do assunto agora na reportagem de Hector Silva. O
deputado estadual Ricardo Nicolau, do PSD, cobrou do governo do estado esta semana ações de inteligência e investimentos em tecnologia para combater o crime organizado e reduzir os índices de criminalidade. Ricardo Nicolau defende o uso de câmeras com reconhecimento facial nos ônibus e nas ruas, interligados a uma central com funcionamento 24 horas, em vez de colocação de placas nas ruas de Manaus com o símbolo das forças de segurança. Nós estamos diante de um caos na segurança pública, tanto na capital quanto no interior do estado. A segurança pública no Amazonas se faz sem tecnologia, sem banco biológico, sem as condições necessárias para se fazer uma segurança de ponta. E agora o governo vem fazer segurança pública com cavaletes, com placas espalhadas pela cidade. Isso parece até uma brincadeira com a população que está amedrontada e uma brincadeira com a população que está prisioneira diante do caos que está a segurança pública. Em janeiro deste ano, o 18 Horas trouxe ao ar uma reportagem sobre uma redução feita pelo governo de Wilson Lima em informação e inteligência. Segundo os dados disponibilizados de forma pública, em 2020, o Estado pagou R$ 212.500 na subfunção Informação e Inteligência. Em 2021, o valor caiu para R$ 102 mil. No FRAI, Fundo de Reserva para as Ações de Inteligência, sendo metade R$ 51 mil para pagamento de material de consumo. Além disso, a capital Manaus registrou um aumento de 45% nos homicídios de janeiro deste ano em relação ao ano passado. Hector Silva, para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. Agora 6 horas e 40 minutos, vamos direto para Brasília conversar com o nosso correspondente, o jornalista Carlos Eduardo Matos. Carlos Eduardo, e notícia quentinha, né? Saiu agora no fim da tarde o decreto publicado que confirma o corte do imposto do IPI em até 25%. Segundo o ministro da Economia, Paulo Guedes, o decreto tem o objetivo de tentar reduzir os preços dos produtos industrializados e industrializar o Brasil. Essas foram as informações preliminares. Confirma, Carlos Eduardo, boa noite. Boa noite, Karime, boa noite, Carlão, boa noite a todos. Karime, isso é conversa para boi dormir, Karime. Olha Carlão. lá. Mais uma conversa fiada do ministro Paulo Guedes. Se reduzir imposto ajudasse a industrializar um país, o Brasil com certeza seria uma potência mundial. E nós estamos longe disso, na verdade, porque o que mais fazemos, o que os governos têm feito mais é reduzir imposto. E o que acontece? Nada. A indústria não cresce. O problema é o custo Brasil. Gente, Karime, saiu há poucos minutos, como você disse, um decreto presidencial que reduz em 25% a alíquota do IPI, que é o Imposto sobre Produtos Industrializados. É um tributo estratégico para o governo, porque ele incide sobre cada item produzido nas indústrias. E as indústrias, repassam o imposto ao preço final do produto que vai para as lojas. Essa medida tem efeito imediato, já que o decreto presidencial não carece de aprovação do Congresso Nacional, o que enfraquece o poder de ação da bancada do Amazonas. Reduzir imposto é bom, Karime, mas colocou a Zona Franca de Manaus mais uma vez em uma situação complicadíssima. Por quê? A Zona Franca de Manaus é um modelo econômico excepcional, previsto na Constituição, que se baseia em incentivos fiscais para atrair indústrias para o Amazonas e promover, assim, o desenvolvimento econômico da região amazônica. Ao reduzir o IPI, a Zona Franca de Manaus perde competitividade. O modelo fiscal de outros estados passa a ser semelhante ao do polo industrial de Manaus. Isso pode fazer com que muitas empresas deixem a capital do Amazonas e se instalem em outros estados, tirando o emprego de milhares de amazonenses. É o que explica o deputado federal Marcelo Ramos, vice-presidente da Câmara, que falou com exclusividade há pouco ao programa 18 Horas. E ele destacou que esse decreto foi uma traição do governo federal e possivelmente um crime eleitoral. Vamos ouvir.
Parece que ainda não está no ponto a fala do Marcelo Ramos. Vamos tocando daqui, Carlos Eduardo, e assim que estiver pronto, a galera, então, vamos lá. a produção avisa pra gente. Mas vamos lá, vamos seguir. Tá. Bom, enquanto a gente não acompanha a fala de Marcelo Ramos, também quem se manifestou, o deputado federal José Ricardo, do PT do Amazonas. Ele chama a atenção principalmente para o setor eletroeletrônico, que demitiu mais de 7 mil trabalhadores no ano passado. E com esse decreto, agora que não estabelece regra alguma, regras claras para a redução do IPI, ou seja, se tem um período, por quanto tempo essa redução vai durar, porque é um incentivo fiscal do governo federal. Por quanto tempo isso vai acontecer? Por quem vai beneficiar? Muito por conta disso, muitos empregos estão em risco a partir de agora na Zona Franca de Manaus. E vale frisar, Karime, essa é mais uma medida do ministro Paulo Guedes para ajudar na pré-campanha do presidente Jair Bolsonaro, assunto que a gente fala já. E a gente já falou isso ontem, acho que foi anteontem, sobre o pacote de bondades que o ministro Paulo Guedes vem implementando no sentido de ajudar o presidente da República para ele tentar aparecer, porque ele está escanteado, né? Ele foi colocado à sombra do ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, que agora é o mandatário do orçamento, e Paulo Guedes é o segundo ali. Então, no sentido de ele tentar crescer, ele está mobilizando a equipe econômica dele para criar meios de tentar ajudar, reduzir contribuição, reduzir a arrecadação do Estado para dar ao povo, às indústrias, aos setores que interessam ao governo e converter isso em voto. Então, isso, mais uma vez, a Zona Franca de Manaus entrou no alvo do governo federal, leia-se no alvo do ministro Paulo Guedes. A gente já voltou aí com o Marcelo Ramos? Será que a gente consegue? Ainda não. Vamos seguir, vamos falar sobre o... Então vamos nessa. Isso, vamos seguir sobre o Supremo Tribunal Federal, né, Carlão? Carlão tem uma pergunta sobre isso. O Supremo Tribunal decidiu que a FUNAI, né? A FUNAI agora é obrigada a proteger também terras indígenas que não estão homologadas. O que isso significa, Cadu? Carlão, significa que a mordaça vai acabar de vez. Desde o ano passado, a FUNAI estava proibida de realizar ações de proteção aos territórios indígenas não homologados. Essa decisão veio de cima do governo federal e vinha expondo as comunidades indígenas à ação de grileiros, à ação dos garimpeiros, dos madeireiros, enfim, colocando em risco principalmente a saúde dos povos indígenas nesses territórios não homologados, principalmente nesse período de pandemia, né? O risco de contaminação por Covid-19. Muitos desses territórios não homologados estão aí no estado do Amazonas. Acontece que uma decisão monocrática do ministro Luiz Roberto Barroso, em dezembro do ano passado, acabou com essa inação da FUNAI. E essa semana, o plenário do STF discutiu se mantém ou não a decisão do ministro Barroso ou se derruba. O julgamento foi suspenso mais uma vez, mas o placar já forma uma maioria pela manutenção da decisão de Luiz Roberto Barroso, que beneficia diretamente as comunidades indígenas. Votaram a favor os ministros Alexandre de Moraes, Carmen Lúcia, Edson Fachin, Rosa Weber e Dias Toffoli. Com o ministro Barroso, são 7 ministros, dando então maioria contra essa medida que engessa o trabalho da FUNAI nos territórios indígenas não homologados. Carlão e Karime. Pois é, Cadu. E antes da gente conseguir a fala do Marcelo Ramos, vamos falar sobre disputa presidencial, não é? Que a gente comentou e tem falado ao longo desses dias. Uma coisa puxa a outra, né, Karime? Pois é, exatamente. Karime, saiu hoje, inclusive, essa pesquisa do IPESP, que é encomendada pela XP Investimentos, ou seja, é uma pesquisa feita a pedido do mercado financeiro. Ela mostra que o ex-presidente Lula segue na liderança com 43% das intenções de voto. O presidente Jair Bolsonaro tem 26%, melhorou um pontinho em relação à última pesquisa. Diferença, então, portanto, de 17 pontos percentuais. Sérgio Moro tem 8% e Ciro Gomes tem 7%. Ou seja, estão ali empatados tecnicamente. Esse é o resultado da pesquisa estimulada, Karime, volta a falar, quando o entrevistador mostra ao entrevistado a lista de candidatos para ele apontar qual é a sua preferência. Já na pesquisa espontânea, que é aquela que o entrevistado fala de pronto em quem vai votar nessas eleições,
a situação fica menos pior para Jair Bolsonaro. Nesse caso, ele tem 25% das intenções de voto e Lula tem 35%. A diferença, portanto, cai para 10 pontos percentuais. Importante dizer isso porque há diferenças, né? É importante para o público entender que há essas pesquisas estimuladas e essas pesquisas espontâneas, né? Cada uma tem uma diferença aí. Várias, né? Portanto, essa é mais uma pesquisa que indica a liderança disparada de Lula, a evolução tímida de Bolsonaro e a estagnação da terceira via. E falando agora sobre política, Karime e Carlão, hoje à tarde o presidente Jair Bolsonaro anunciou de forma surpreendente a demissão do diretor-geral da Polícia Federal, Paulo Maiorino. Quem assume o posto é Márcio Nunes de Oliveira, que atuava aqui como superintendente da PF do Distrito Federal. A demissão pegou todo mundo de surpresa porque Maiorino era um protegido do próprio Bolsonaro e foi colocado ali para garantir os interesses da família do presidente, que é alvo de diversas investigações. Até o momento não há uma razão oficial, mas nos bastidores tudo indica que um dos motivos para essa demissão é o avanço do inquérito que apura o vazamento de informações internas da PF sobre um ataque hacker ao sistema do TSE em 2014, cujo principal investigado é o presidente Jair Bolsonaro. Esse inquérito chegou ao STF e abriu uma crise institucional entre Palácio do Planalto e Polícia Federal. A Procuradoria-Geral da República, na pessoa do senhor Augusto Aras, entrou em cena pedindo o arquivamento desse caso. Vamos aguardar, então, acompanhar o desfecho dessa situação, Karime, e claro, com a pipoca na mão, né? Porque isso daí vai dar muito pano pra manga. Verdade. Agora, Karime... Sim. Karime, outro fato que chamou a atenção foi o pito do presidente Jair Bolsonaro no vice-presidente Hamilton Mourão, depois daquela fala dele de ontem, de que o Brasil condena os ataques da Rússia sobre a Ucrânia. Na live de ontem, aquela live que o presidente realiza todo fim no início da noite de quinta, Bolsonaro deu uma chamada daquelas em Hamilton Mourão, dizendo que ele está dando peruada naquilo que não lhe compete. Vamos ouvir um trechinho dessa rusga. Vou deixar bem claro. O artigo 84 da Constituição que diz que quem fala sobre esse assunto é o presidente. E o presidente chama-se Jair Messias Bolsonaro. E ponto final. Então, com todo respeito a essa pessoa que falou isso, e eu vi as imagens, falou mesmo, tá? Tá falando algo que não deve. Não é de competência dela, tá? É de competência nossa. Você está ouvindo 18 horas. Tá aí, a gente acompanhou a fala, né? Um trechinho da live do presidente Jair Bolsonaro dando essa bronca, esse pito no vice-presidente Hamilton Mourão sobre a declaração do vice-presidente a respeito da invasão da Rússia na Ucrânia. Só que o vice-presidente Hamilton Mourão, o posicionamento dele claro, dizendo que é contra essa invasão, era tudo que o mundo queria ouvir, não é, Cadu? Afinal de contas, o mundo inteiro foi contra essa invasão, declarou-se contra, foi declarado contra, estão todos os países aí contra essa invasão, e o presidente Jair Bolsonaro, durante todo o dia de ontem, nas falas, nas entrevistas, nas coletivas, às vezes ele nem sequer falou a respeito desse conflito, ele não disse essas palavras, não posicionou o Brasil como os outros países aliados, né, que o Brasil é aliado, historicamente aliado, não se posicionou contra o ataque da Rússia, a invasão da Rússia à Ucrânia. E o Hamilton Mourão resumiu o que o mundo queria ouvir, não é não, Carlos Eduardo? Ele resumiu, mas o Bolsonaro, de certa forma, tem uma razão, né? Mas porque quem manda é ele, a fala principal é dele. Apenas o vice-presidente teve a necessidade que todos nós tivemos, afinal, de se posicionar. Ele se posicionou diante da inação de Jair Bolsonaro. Exato. Né? Mas aí fica essa briga institucional. Foi uma desautorização à la Bolsonaro, Karime. Daquele jeito, né? Exato. E essa história rendeu bastante. Mas o vice-presidente fez cara de paisagem. Ele não respondeu a provocação, não. Foram perguntar o que você achou, o que o senhor achou aí, vice-presidente, da fala do presidente? Ele, isso daí, estão querendo colocar rusga entre mim e ele, enfim.
O fato é que Hamilton Mourão está se deslocando cada vez mais do núcleo bolsonarista. Esse é o motivo. E no próximo dia 16 de março, ele vai se filiar ao Partido Republicanos para se candidatar a senador pelo estado do Rio Grande do Sul. E o presidente da República, como você disse, até agora ainda não ainda não apontou para qual direção a diplomacia brasileira vai tomar diante desse conflito internacional. Volto com vocês, Karime e Carlão. Cadu, temos agora a fala do Marcelo Ramos a respeito dessa redução do IPI, essa redução de até 25% que a gente começou o assunto do dia com isso. Então vamos lá, que é importante ouvir a fala dele. Vamos ouvir. Na reunião que o ministro Paulo Guedes teve com todos os setores da indústria nacional, ele firmou o compromisso com esses setores de excluir os itens produzidos da Zona Franca dessa redução de 25% do IPI. Esse compromisso dele foi reafirmado pela secretária Daniela quando da última reunião do Conselho de Administração da Suframa, realizada ainda essa semana. Portanto, é uma molecagem a possibilidade de publicação do decreto sem excepcionalizar os itens produzidos pela Zona Franca. O prejuízo será enorme, na medida em que só vale a pena produzir na Zona Franca porque nós não pagamos IPI e os outros estados pagam IPI. A hora que você reduz o IPI dos outros estados, essa vantagem de comparativa deixa de existir. E, obviamente, todo mundo vai migrar sua produção da Zona Franca para São Paulo, principalmente, que é onde tem uma estrutura logística muito mais eficiente e onde está o maior mercado consumidor. Você está ouvindo 18 horas. A gente acompanhou agora o posicionamento do Marcelo Ramos a respeito dessa redução do IPI que foi anunciado no fim do dia de hoje e que vai impactar, lógico, aqui a Zona Franca de Manaus, as fábricas, né? E toda a cadeia com empregos diretos e indiretos. Carlos Eduardo, muitíssimo obrigada. Semana que vem, com certeza, a gente vai querer saber repercussão a respeito desta redução do IPI. Muitíssimo obrigada. Boa noite, bom trabalho. Vamos sim, vamos ficar de olho nesse assunto. Um abraço para vocês, bom fim de semana, bom carnaval. Valeu, tchau, tchau. 6 horas e 55 minutos. 18 horas. O feriadão do carnaval chegou e mesmo com as luzes da passarela do samba apagadas por conta da pandemia de Covid-19, o comércio tem expectativa positiva por conta da liberação dos blocos de até 1.000 pessoas, Karime Leão. Exatamente, a expectativa é muito boa mesmo com aumento de vendas e a repórter Nathalie Moraes explica pra gente. 2 anos depois da última festa de carnaval, onde os foliões invadiram as ruas antes da pandemia, as lojas do centro aqui da capital finalmente voltaram a ter esperança de boas vendas. Os comerciantes acreditam na retomada parcial das atividades econômicas, bem diferente do ano passado, quando o comércio em todo o estado estava com as portas fechadas. Ao longo dessa semana, confetes, serpentinas, máscaras e muito colorido invadiram as vitrines dos lojistas. Segundo o gerente de uma loja de festas e fantasias, Felipe Sanches, no Carnaval de 2022, as lojas vêm registrando uma retomada gradativa. Mas o que se espera é que as vendas sejam inferiores ainda aos anos de 2019 e 2020, quando as comemorações de Momo ainda não tinham sido suspensas. Vem retomando aos poucos, até para que, como nós temos a cultura de atender esse tipo de cliente, a gente não pode também perder esse feeling aí, as novidades, mas trabalhando um pouco mais, digamos assim, o controle desse estoque do que é comprado. Para o presidente da Federação no Comércio do Amazonas, Aderson Frota, a economia amazonense vem se recuperando gradativamente. O que é natural, já que o comércio se manteve por muito tempo com as portas fechadas. A perspectiva dentro da nossa avaliação é que a economia se recupera e as perdas serão mínimas possível, porque isso repercute no mercado de trabalho, no mercado de empregos,
na produção de renda e na qualidade de vida da própria população, que isso é uma coisa que tem que ser percebida e tem que ser motivo das nossas preocupações. As festas de carnaval em Manaus foram suspensas pelo segundo ano consecutivo, mas diferente do ano passado, o feriado e os pontos facultativos do carnaval estão mantidos e, de acordo com o novo decreto do estado, estão sim permitidos eventos com até 1.000 pessoas e a realização de festas sociais e com a cobrança de ingressos em todo o Amazonas diante da apresentação da carteira de vacinação. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. É isso aí, sexta-feira gorda de carnaval e temos dicas sim de festas, afinal de contas, com todos, seguindo os protocolos, com todos os cuidados, a gente pode sim comemorar um pouquinho desse carnaval, não é? Artemisa Gadelha, eu sei que tem uma festa que vai juntar aí carnaval, rock, qual que é essa? Boa noite, seja bem-vinda novamente. Pois é, Karime, antes de falar dessa festa que vai unir também rock e carnaval, eu vou dar 2 dicas imperdíveis para esse feriadão. Um deles é o Parque Rio Negro. Ele fica localizado no bairro São Raimundo, na Zona Oeste. Ele tem pistas de caminhada, academia ao ar livre, estacionamento, banheiros e 4 mirantes que oferecem uma visão privilegiada do Rio Negro e da orla da cidade, além de uma bela vista para a Ponte Rio Negro que liga Manaus ao município de Iranduba. Boa. O parque funciona todos os dias, das 6 da manhã até as 10 horas da noite. E a segunda dica é a Cachoeira da Neblina em Presidente Figueiredo, distante de Manaus 117 quilômetros. A cachoeira tem 35 metros de queda d'água. E sabe por que tem esse nome, Karime e Carlão? Neblina. Por causa do efeito que as gotículas de água formam no local, fazendo uma verdadeira neblina aos olhos dos visitantes. E para os fãs aí de adrenalina, é possível realizar atividades de rapel na queda d'água, unindo a beleza da natureza com a emoção do turismo de aventura. Por se tratar de uma trilha em área isolada e com certo grau de dificuldade, é obrigatória a contratação de um guia credenciado que pode ser contratado no Centro de Atendimento ao Turista, na entrada de Presidente Figueiredo. Bom, para finalizar, vamos agora sim de festa, Karime. Luzo Neto faz seu Carna Rock Folia pela primeira vez em Manaus neste sábado. Fera. Luzo traz criatividade no seu Carna Rock Folia, uma festa de carnaval regada de clássicos misturados ao rock and roll. Bom, ela será realizada pela primeira vez aqui na capital e terá, além de muita música, sorteios de melhor máscara e melhor fantasia com prêmios para ambos. Então fica aí a dica, neste sábado, às 10 horas da noite, no Summer Night Pub, Rua Rio Mar 650A, no Vieira Alves. E agora eu desejo um bom feriado. Pulando, se aventurando ou descansando. E no nosso caso, trabalhando. Então até segunda-feira. Direto. Sem dúvida, Artemisa Gadelha. Muitíssimo obrigada aí pelas dicas culturais e de turismo, né? Vamos turistar aqui na nossa cidade, que é maravilhoso. Vamos sim. Agora às 7 horas e 1 minuto, seguimos direto para o Editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Olha, a semana vai encerrando com mais notícias negativas para a gestão do governador Wilson Lima. Primeiro foi a notícia do aumento de 45% nos crimes violentos no estado no ano passado. Depois, a notícia de que os homicídios continuaram crescendo em janeiro, mesmo após as operações policiais que o governo propagandeou. Os graves problemas na segurança pública se somam às notícias econômicas também negativas. O Amazonas ficou entre os piores no índice de desemprego em 2021 no Brasil. Registrou o terceiro pior rendimento per capita, ou seja, por pessoa, em 2021, segundo o IBGE. Esses fatos mostram que a gestão do governador Wilson Lima vai ter que fazer bem mais do que populismo para tentar salvar o governo. Até porque não dá para tapar o sol da incapacidade gerencial da gestão com a peneira da propaganda milionária do governo. 18 horas. Ok, Karime, 7:02, finalizando mais uma edição do 18 horas e mais uma semana. Boa noite. Boa noite, um beijo, até segunda-feira. Continue bem, continue em 100,7 até segunda. Você ouviu 18 horas.